Se vocês querem saber um bocadinho mais sobre a minha experiência em Amsterdão e o que é que eu vi por lá e o que é que eu aconselho ver por lá e aquilo que eu gostei e aquilo que eu não gostei, numa espécie de compilação de vlog com falar aqui um bocadinho com vocês, uma cena diferente, então continuem a assistir a este vídeo. Olá pessoal, eu sou o Miguel e hoje eu decidi fazer aqui uma espécie de vlog misturado com review, misturado com, sei lá, uma cena de coisas. Eu estive em Amsterdão durante uns dias com uns amigos meus e era uma cidade que eu já queria visitar há imenso tempo e então eu decidi, por que não ir lá e tal, então foi assim uma cena combinada um bocado rápida e decidimos ir todos. Basicamente nós estivemos lá apenas 4 dias e no primeiro dia foi apenas chegar e dar assim uma voltinha, conhecer um bocado a cidade porque nós ainda não conhecíamos e ver assim as coisas mais no geral. Neste primeiro dia a única coisa assim mais interessante que eu fiz foi ir ao Red Light Street, que basicamente é uma rua, uma zona, uma rua que há uma grande rede de prostituição, não sei se aquilo é prostituição, se aquilo é o que é, mas basicamente são montes de mulheres dentro de várias casas em que as janelas estão abertas, têm luzes vermelhas na parte assim tipo neons vermelhos nas janelas e elas estão lá tipo de roupa interior a ver quem é que quer entrar para casa com elas e pronto, acordam preços à janela e depois entram ou não entram. Elas também podem escolher quem querem e quem não querem, portanto é assim uma coisa assim um bocado diferente. Nós não é permitido filmar lá porque elas não gostam, como é um bocadinho óbvio, né? Estão a expor-se um bocadinho de coisa, mas pronto. E então é um bocadinho awkward de filmar lá, mas eu, se tiver aqui algumas imagens, eu vou pôr aqui. Neste segundo dia nós fomos visitar um bocadinho mais a cidade, fomos também à procura de quais eram as viagens que queríamos fazer, porque pronto, lá existem imensas viagens, aquilo foi uma loucura de cenas turísticas que podem ver, tipo montes de museus, e que tem imensos museus, tipo eu nunca tinha visto tantos museus para ver na minha vida, tipo numa só cidade, e eu fiquei tipo what the fuck. Mas pronto, nós depois acabámos por ver quais é que eram os principais. Neste dia nós também fomos a uma dungeon, ou seja, basicamente foi tipo filme de terror daquilo que aconteceu pela história de Amsterdão. In the dungeon. Um bocadinho assustador, borrei um bocadinho a cueca e aquilo, pronto, mas é uma coisa que eu acho bem giro, ainda por cima agora nesta altura que estamos no mês de Halloween e não sei o quê, e eu acho que deve ser bem giro, e então fomos tipo a uma casa de terror, conhecer um bocadinho da história de Amsterdão e foi um bocadinho creepy. Nós não podíamos filmar lá dentro, portanto eu vou pôr aqui tipo algumas imagens também que consegui assim, sneak peeks, mas não pudemos filmar grande coisa e vimos mais a cidade também durante este dia. O terceiro dia foi quando nós começámos a desfrutar das viagens que já tínhamos comprado. Passámos por... O primeiro dia fomos à Heineken, nós acordámos um bocadinho tarde porque tentámos ir conhecer um bocadinho da noite de Amsterdão, então tentámos um bocadinho tarde, também acordámos um bocado tarde e acabámos por não fazer, nós queríamos ver 2 museus nesse dia, acabámos por ver só um, que foi o da Heineken, que para quem não sabe a cerveja Heineken é feita lá e é tipo das cervejas mais diferentes e mais bem sucedidas a nível mundial, então nós fomos ver tipo a fábrica, de como é que era feita, essas coisas todas, é uma coisa super interessante e é bem tipo interativo, eu gostei bué. Eu não estava à espera porque tipo, eu acho que não ia ligar, não ligo muito a fábricas e essas cenas, mas quando fui lá foi muito giro porque aprendemos a tirar cervejas, tipo daquelas maquinazinhas e não sei o que, eu ganhei, para quem não sabe. Sabe como é que já está a passar lá? É sim. Gostam de papinhas da veia? Não, papinhas da veia, papinha da veia, quer provar? Droga, papinha da veia. Droga, papinha da veia. É que tão bem piada. It's not too bad, you're running a bit short on the phone. This is actually exactly on the arms of the star. So that's yours.
E pronto, depois aquilo lá, como fecha tudo às 5 da tarde, nós não podemos ver assim mais museus nenhuns, portanto foi novamente, andamos pela cidade, fomos jantar fora. Já para falar agora de jantar fora, a comida lá é super cara. Se vocês pensam que tipo, às vezes aqui ir a restaurantes é caro, não. Lá tipo um restaurante fica tipo 15 euros por refeição e não sei. Como vocês lá estão fora do país, têm que comer sempre fora, então é sempre tipo um bocadinho. Pensem se forem a Amsterdão que vão gastar muito dinheiro em comida, que eu não estava à espera e mudou-me assim um bocadinho aquilo que eu estava a querer gastar lá, não é? Mas pronto, vamos esquecer isso. No dia seguinte foi o dia em que nós visitámos mais coisas e o dia em que andámos mais e foi tipo um bocado parvoíce nossa, porque nós nesse dia acordámos tipo às 8 da manhã, acordámos bem cedo e fomos de manhã ao Museu da Anne Frank, que para quem não sabe, a nível de história, foi uma rapariga que esteve dentro de uma casa escondida durante 2 anos para fugir aos nazis, porque andavam a tentar matar todos os judeus e não sei o quê. Quem conhece a história da Anne Frank é uma coisa muito gira, mas mesmo que eu não conheça, eu nunca li o livro, mas é uma coisa muito gira, gira entre aspas, tipo, é um ambiente um bocadinho pesado até, mas ver tipo como é que uma pessoa viveu 2 anos lá e saber a história e o porquê e ver tipo aquilo que era feito na altura é uma coisa que eu gostei muito e aquilo é muito fácil de perceber a história porque nós andamos tipo com uns auscultadores, uns fones e andamos tipo com uma cena que em cada sala que a gente entra aquilo fala-nos na nossa língua, ou seja, em português, não tem que perceber inglês, fala na nossa própria língua a contar a história e então é tipo muito fácil perceber e acompanhar, só que mais uma vez também não podemos filmar lá dentro, eu estava tipo eu quero filmar, quero fazer vlog, portanto eu estou aqui um bocadinho a explicar aquilo que aconteceu e se conseguir também meter aqui algumas imagens, assim, sneak peeks de coisas, mas eu não quero entrar assim muito em detalhes de lá porque senão podem, sei lá, chatear-me com isso aqui no vídeo. Neste dia também fomos visitar o museu, o Van Gogh Museum, ou seja, o Museu de Van Gogh, que se vê tipo montes e montes de montes. Quem gosta de arte é muito fixe. Eu gosto de arte, mas sinceramente não achei assim nada de muito especial, por assim dizer, porque é uma galeria de quadros com as obras dele, não tem muita explicação do que é que está por trás de cada quadro e se quisermos tipo, saber um bocadinho mais temos que pagar tipo mais 10 euros para termos uns coisinhos nos ouvidos e tentar fazer scan aos quadros e é uma grande confusão e paga-se mais dinheiro e pronto, mas o museu é enorme e é super giro e é bem grande e tem tipo 3 andares só de cenas, mas para mim não foi assim uma coisa que eu achasse muita piada, mas definitivamente quem gosta de arte e quem seja de artes acho que vale bem a pena ver. Portanto, yeah. Para além disso, nesse dia ainda fomos fazer uma viagem de barco pelos canais porque aquilo é uma cidade cheia de rios, eu nunca tinha visto uma cidade tipo com um rio tipo, a passar por tanto lado, tipo, é bué estranho, nunca tinha visto aquilo. E basicamente conhecemos a cidade toda, mas por rio e foi muito giro, foi das viagens, uma das atrações que eu gostei mais de fazer também, porque ajudou-me primeiro para descansar, não é? E depois pude visitar a cidade toda, que a pé não é muito difícil de visitar. Nós corremos a cidade toda, nesse dia ainda por cima não havia transportes, porque houve lá uma corrida ou o que é que foi, então não havia transportes porque estava tudo cortado para poder haver a corrida e então nós tivemos que fazer a cidade toda de um lado para o outro a pé, porque os museus são tipo todos em pontas diferentes, então pronto. Mas não é uma coisa que demora muito a fazer, sinceramente, eu pensava que a cidade ia ser muito maior, mas até, pronto, é uma cidade grande, não é? Mas é uma coisa que se faz bem a pé e é até fácil de nos orientarmos, portanto, foi fixe. No último dia fizemos um bocadinho mais do mesmo que já tínhamos feito, passeámos um bocadinho mais pela cidade, fomos conhecer jardins também e tirar mais fotos, estarmos todos juntos e não sei o quê, porque também era o dia em que depois íamos apanhar o avião e não dava muito tempo a ver grandes coisas e mais museus, já tínhamos gasto imenso dinheiro em museus e então não quisemos gastar mais dinheiro porque se vocês fazerem as contas foram tipo 5 museus e cada museu são tipo no mínimo 16 euros cada um, ou seja, façam as contas, não foi assim tão pouco dinheiro que nós gastamos só em atrações, mas isto tem muito mais. Mas pelo que nós investigámos e pelo que nos disseram, estas são tipo as melhores para se ver e eu sinceramente acho que fiquei a conhecer bem a cidade, conheci os museus principais, conheci os locais principais. Ok, fazendo agora assim umas considerações finais daquilo que eu gostei, que eu não gostei e do que é que vos aconselho para quem esteja a querer fazer uma viagem a Amsterdão. Basicamente eu achei que a cidade é muito parecida a nível tipo de construção de casas a Londres e a Glasgow, que foram as 2 cidades que eu já fui.
A única coisa de diferente é que tem o tal rio que passa pela cidade toda e é muito mais diferente, ou seja, a nível de construção de cidade, entre essas três, a que eu gostei mais foi Amsterdão mesmo. Faz super bem a pé, não gastem dinheiro em transportes, porque isso foi uma coisa que eu fiz mal, porque eu gastei 27 € num passe de 4 dias e basicamente lá não picam os cartõezinhos do passe. Vocês podem entrar nos autocarros, não está lá ninguém, tipo, não há picas como em Portugal. E eu basicamente andei os dias todos sem picar o cartão, não que não tivesse o passe, mas porque tirar da carteira, não sei o que, não havia ninguém que fosse lá ver, tipo, e se fosse eu tinha o passe. Mas pronto, foi um bocadinho de dinheiro que eu achei que não era necessário ter gasto, porque lá a maioria das pessoas anda de bicicleta, aquilo é uma coisa que me fez muita confusão, porque aquilo basicamente não há carros. Carros, o quê? Ver carros? Não há carros. Há tipo milhares de bicicletas, eu nunca tinha visto tanta bicicleta na minha vida. Pensei que tipo, ok, exato, bicicletas, vamos ver tipo pessoas a andar de bicicleta. Não, o meio de transporte lá normal é bicicleta. Tipo, há uma via, mesmo ao lado do passeio, que às vezes até é um bocadinho confundido com o passeio, isso fez-me um bocado de confusão, que é só para bicicletas. E elas não param, elas têm prioridade sobre tudo, sobre os peões, sobre os carros, sobre tudo. Então, vocês, se por acaso lá forem atropelados por uma bicicleta, o que é que vocês podem dizer? Nada. A culpa vai ser vossa, se a bicicleta se estragar, vocês é que a vão pagar, o que é uma coisa muito boa. Fiquei super... Não, por acaso não me aconteceu nada, mas é uma coisa que vocês têm que ter em mente quando vão para lá. Porque lá vocês têm que deixar as bicicletas passar independentemente de onde estejam. E aquilo não dá para perceber muito bem qual é a via das bicicletas. Mas pronto, há um sítio para os peões andarem e um sítio para as bicicletas andarem. A comida lá, sinceramente, foi uma grande desilusão para mim, porque eles não têm tipo grandes comidas típicas lá, e as comidas lá são todas muito caras, e eu não gostei muito da comida. Eu gosto de comer assim comidinhas muito boas, muito variadas. Não gostei. E irritou-me imenso que eles não têm tipo ice tea de limão. Eles só, se você... Gente, para tudo. Se vocês por acaso quiserem virem lá tipo um ice tea, parece que há ice tea de limão, não peguem nessa porcaria. Aquilo é tipo ice tea com gás e não sabe tudo menos limão, sabe a remédio, eu odiei. Pedi aquilo 2 vezes enganado e fui enganado e estou enganado e estou revoltado ainda com isso, dá para ver, acho que dá para ver. Pronto. A nível de sair à noite lá, achei muito fixe porque não paguei nada em lado nenhum. Há algumas discotecas que se pagam, mas tipo a maioria dos bares já tem discoteca incorporada e vocês não precisam de pagar para entrar. Uma coisa que lá também é muito normal é na rua vir-vos assim cheiro a erva. Porque lá as drogas leves são legais, então podem fumar drogas leves. Quem quiser também lá experimentar, eles também dão acesso a isso nos cafés e tudo. Eles até às vezes tipo, têm cafés mesmo específicos para as pessoas poderem fumar esse tipo de coisas. Não é uma coisa que eu pessoalmente gosto, portanto não foi uma coisa que eu quisesse muito ver. Mas pronto, é uma coisa diferente estarem num país em que esse tipo de coisas é legal e não há aquela coisa, oh meu Deus, estavam a fazer isso, pronto, vêm pessoas tipo de todas as idades, maiores de idades, mas todas as idades, a fazer isso. Mas pronto pessoal, esta foi a minha experiência em Amsterdão, eu gostei imenso, tirei de lá montes de histórias e tirei lá boas memórias que sem dúvida um dia gostava de lá voltar. Se vocês gostarem deste tipo de vídeos, digam-me que eu posso começar a fazer mais vídeos destes, até por falar nisso, eu tenho um vlog que eu fiz de quando eu estive no México, que eu ainda não editei, porque não sei se vocês gostavam de ver, mas foi tipo a melhor experiência de sempre, a nível de férias que eu já tive. Se vocês têm esse interesse, digam-me aqui nos comentários, que eu até posso lançar esse vídeo, apesar de já ser bué da tarde, porque já foi no verão que eu fui, mas eu posso lançar e vocês veem, e é mais uma cidade que vocês tipo, veem a minha perspectiva e veem, não sei, digam. Não esqueçam de meter like, subscrever o meu canal, se ainda não estão inscritos, eu vejo para a semana com um vídeo novo, como vocês já sabem. E não se esqueçam mesmo de pôr like, porque eu ouvi dizer que os likes agora são bem importantes aqui no YouTube, porque se não meterem likes não recebem notificação dos vídeos, uma treta qualquer. Eu nunca liguei muito a cena de likes, sinceramente, mas pronto. Convém vocês receberem os vídeos que estão subscritos ao meu canal, não é? Portanto, metam likes. Pronto. Tchau. That